O mundo cada vez mais próximo de uma guerra nuclear agora, né, pessoal? Eu não sei se vocês viram, o presidente americano Joe Biden, ele veio ao Brasil, na Amazônia, participar de um evento, e ao mesmo tempo ele autorizou a Ucrânia a utilizar armas americanas, são armas de alta tecnologia e de longo alcance, com grande poder de destruição, a utilizar na Rússia. Até então, pessoal, os países que estavam ajudando a Ucrânia, eles estavam ajudando sem se intrometer, só mandando armas e munições para a Ucrânia, e mesmo assim a Ucrânia não podia usar essas armas e munições contra a Rússia, porque senão a Rússia ia entender que era um ataque direto desses países contra eles. Então essas armas e munições era só para a Ucrânia se defender, não para a Ucrânia atacar. Então era basicamente isso, eles só podiam usar em território ucraniano. Mas aí começou a haver uma movimentação, principalmente da Europa, de querer permitir que a Ucrânia usasse essas armas sim em solo russo. Só que isso é perigoso. Por quê? Porque a Rússia pode entender que esses países estão diretamente fornecendo munições para matar russos no solo russo, para destruir a própria Rússia. E isso poderia desencadear uma guerra da Rússia com toda a OTAN. Tanto que em setembro o Vladimir Putin tinha advertido sobre isso. Ele falou, olha, se começarem a usar armas da OTAN contra o território russo, contra o nosso povo, nós vamos entender então que a Rússia vai estar em guerra contra todo o Ocidente. Porque eles estão atacando a gente indiretamente, mas através da Ucrânia. Que de fato é verdade. Tanto que o Vladimir Putin até mudou a Constituição da Rússia, né, permitindo o uso de armas nucleares. E quando ele fala de guerra contra o Ocidente, é exatamente disso que ele está falando. Da utilização de armas nucleares, porque a Rússia sozinha não pode com a OTAN. Então, o negócio fica meio estranho. Aí chega agora o Biden, ele pega e autoriza a Ucrânia a utilizar armas dos Estados Unidos contra a Rússia. Então, se essas armas forem usadas contra a Rússia vai se sentir na total liberdade de atacar membros da OTAN, inclusive com ataques nucleares, se ele quiser. É claro que algumas pessoas entendem que o Putin ele fica naquele morde-a-sopra, né? O Putin parece um cachorro que ladra e não morde. Ele parece um bravateiro, que ele vive ameaçando de guerra nuclear, mas ele nunca faz nada. Mas agora o negócio pode ficar mais estranho, dependendo de onde a Ucrânia for usar essas armas. Na verdade, o que os analistas esperavam era que a Ucrânia não usasse em território russo, aceitasse a proposta dos americanos, mas mantivesse as coisas calmas, só para se defender até o Putin assumir o poder. Porque o Putin parece que tem uma proposta mais efetiva para acabar com a guerra da Ucrânia. O Putin não, pelo Trump, Donald Trump, quando assumia a presidência, ele por ter uma certa simpatia pelo Putin e tal, eles tem até conchavos entre eles, talvez ele conseguisse sim, conseguir pelo menos uma trégua nessa guerra da Ucrânia. Claro que favorecendo a Rússia, né? Deixando a Rússia ficar com os territórios já conquistados, que era a mesma proposta do Lula. Aí fica aquela questão, por que o Zelensky não aceitou a proposta do Lula, mas aceitaria a do Trump? Mas enfim, se o Trump ganhar, realmente o cenário vai mudar. Talvez realmente ele consiga realmente fazer um cessar-fogo ali no Oriente Médio. Mas o Biden pegou e se precipitou e fez isso. Alguns acreditam que o Biden fez isso até como uma tentativa de se manter no poder e não deixar o Donald Trump assumir. Porque na lei americana, na Constituição americana, se um país está em guerra, no caso dos Estados Unidos, eles não podem mudar a Constituição. Aliás, eles não podem mudar a presidência da República, está na Constituição. Ainda mais se for uma guerra desse nível, que pode ser uma guerra atômica, nuclear. Porque nós estamos falando das duas maiores potências nucleares do planeta. Então, se Deus o livre, o Vladimir Putin atacar um membro da OTAN, e os Estados Unidos se ver forçado a entrar na guerra porque faz parte da OTAN, então o Joe Biden não vai poder deixar o poder. Ele vai ter que governar até acabar o conflito. Então, por mais que o Donald Trump tenha sido eleito, ele não vai poder assumir. O Congresso não vai dar o cargo para ele, porque tem que esperar acabar a guerra. Porque é ruim você fazer uma transição ou mudar de presidência no meio de uma guerra. Então, pessoal, alguns estão especulando por aí que o Joe Biden fez isso de propósito, como uma tentativa de ferrar o Trump. Não sei, sabe? Não sei se é porque ele está senil, ele já está muito idoso, ou se ele realmente quer impedir que a América seja governada pelo Trump de novo. Mas o fato é que todo mundo está concordando que ele deu um passo muito grande para elevar a guerra para uma escala nuclear. Já tem as ameaças constantes da Rússia. A Rússia já está ficando já meio de saco cheio. A Ucrânia conseguiu invadir até um pedaço ali da Rússia, né, para fazer uma segunda frente de batalha, que deixou o Vladimir Putin pé da vida. O Putin está chamando até norte-coreanos para ajudar a lutar na guerra. E aí chega agora os americanos, permite que a Ucrânia use suas armas em território russo. O Vladimir Putin vai ter duas opções. Ou ele vai ter que cumprir o que ele fica tanto ameaçando de jogar uma bomba atômica em algum membro da OTAN, ou ele vai ficar cada vez mais desmoralizado. Ele vai ficar que nem o Bolsonaro, é um bravateiro, que só fala e não faz nada. Aí sim a humilhação dele vai ser grande e a derrota da Rússia vai ser mais iminente. Mas a primeira opção é mais provável. É que ele parta para cima da OTAN, porque ele vai se sentir atacado pela OTAN, e aí vai dar merda. Por exemplo, o Macron, da França, ele é o primeiro líder europeu
que já queria autorizar mesmo a Ucrânia a usar armas francesas contra a Rússia. Já a Alemanha, do Olaf Scholz, o Olaf Scholz não queria. Tanto que ele criou até uma treta lá com a União Europeia, porque ele não queria de jeito nenhum que as armas alemãs fossem usadas contra a Rússia. Porque senão ele sabia que isso colocaria a Alemanha e toda a OTAN numa guerra contra a Rússia. Isso poderia levar o tom para uma guerra nuclear. Agora chegou o Joe Biden e faz isso. Ele pega e autoriza o Zelensky a usar armas americanas contra o território russo. Será que o Zelensky vai usar? Os analistas esperavam que não, que ele esperasse passar a transição de poder nos Estados Unidos. Mas ele já está com um plano de atacar a Rússia, utilizando essas armas. Agora que ele está com carta branca, dizem que ele vai usar essa semana mesmo. Ele não vai esperar mudar o poder lá nos Estados Unidos. E aí, o que a Rússia vai fazer? Será que finalmente o Vladimir Putin vai apertar o botãozinho vermelho e mandar todo esse planetinha para o espaço? O Raul Seixas já cantava isso, né, antigamente, né? O russo que guardava o botão da bomba H tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar. Esse russo é o Vladimir Putin. Vamos ver que bicho que vai dar, pessoal. Mas, se a Ucrânia usar mesmo essas armas, nós temos uma grande possibilidade dessa guerra escalonar para o nível nuclear. Torcemos que não, mas é o que indicam as projeções até o momento, tá bom? Tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo dá um like aí, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance do canal. Inscreva-se no canal e ativa aquele bendito sininho para ser notificado quando o canal fizer um vídeo novo, tá bom? Verifique aí também sua inscrição. Comente também o que você achou do vídeo, qual é a sua opinião, você acha que vai escalonar ou que é só fogo de palha, né? Que só faz fumaça, mas não tem fogo nenhum. Comente aí sua opinião, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.